Shalom, povo de Deus, Deus abençoe a todos. Estamos hoje nos capítulos número 11, 12 e no capítulo 90 de Salmos, que é um cântico de Moisés de gratidão e reconhecimento da bondade e da generosidade de Deus. Queridos, eu quero deixar aqui hoje no devocional o capítulo de número 11 do livro de Números, e no versículo de número 29, que diz assim: Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Amém? Vou ler novamente. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Queridos, essa é uma passagem que sempre me levou a muitas reflexões, né? Toda vez que eu leio essa palavra, eu tento, assim, meditar bastante em algumas questões no que diz respeito a sermos pessoas obedientes, como acontece a dinâmica do Espírito de Deus trabalhar em nós. E durante essa palavra aqui, eu vou contextualizá-la, e aí nós vamos entrar aqui no ponto onde as minhas indagações, onde sempre eu meditei muito nessa questão para tentar entender um pouco como funciona essa dinâmica do mover de Deus no nosso coração, como é o trabalhar de Deus na nossa natureza através do seu Espírito Santo. Antes de contextualizar, eu queria dar um tema para essa palavra, que seria mais ou menos assim. Vou pegar as próprias palavras de Moisés. Porque Moisés desejava que todos tivessem o Espírito de Deus. Acho que esse é o tema melhor. Porque Moisés desejava que todos tivessem o Espírito de Deus, ou o Espírito do Eterno. Vou contextualizar aqui, aí eu vou colocar para você quais são as minhas indagações em relação a essa palavra. Vamos lá. O contexto, ele nos dá algumas dicas sobre por que Moisés desejava que todo o povo tivesse o Espírito do Eterno, e não apenas grupos seletos, né? Vamos lá. Aqui o contexto do capítulo 11 fala que o povo, murmurou, querendo alimento e tudo mais. Deus vai mandar a provisão, né? Deus vai mandar a provisão, começa a haver umas murmurações. Moisés aqui, ele cheio do Espírito de Deus, preste bem atenção, né? Moisés estava cheio do Espírito de Deus, e mesmo assim ele achou pesado o fardo que ele estava carregando, né? E vai questionar Deus para pedir uma solução de como suportar isso. E Deus, na sua infinita sabedoria, pede que Moisés eleja pessoas para ajudar. E aqui já fica uma grande lição para nós que somos líderes: clamar, fazer como Moisés: Senhor, o fardo está pesado, meu pastorado, está difícil, as pessoas são complicadas. Pedir que o Senhor direcione. Você vê que um pedido de Moisés, Deus levanta 70, né? Então Deus vai levantar, na verdade, sempre o proporcional, ou no primeiro momento, o que é necessário, quem é necessário para nos ajudar. E você vai ver que no meio de uma liderança é muito importante ter pessoas, que possam somar conosco e estejam na mesma direção, e também capacitadas para isso, ou se capacitem para isso. Então, Deus aqui já nos ensina essa lição, de clamarmos. Deus vai enviar trabalhadores, sim, mas aí pergunta, nós como pastores estamos clamando por isso? Estamos pedindo que Deus levante dentro do arraial pessoas e capacite? Deve ter esse clamor da nossa parte, Pois bem, mas não é bem sobre isso que eu quero falar. Continuando aqui, nós vamos ver que Deus vai encher esses 70 do Espírito, E aí tem dois que ficam, que talvez não foram ali pro meio dos 70, mas também que sobre eles recai também o Espírito Santo, e eles começam a profetizar. Deus vai tirar, uma porção do Espírito que está sobre Moisés. Não sei se o sentido é exatamente isso, que Deus fatiou o Espírito, deu um pouquinho, tirou um pouco de Moisés e deu para os outros. Mas eu acho que a ideia mais central é que Deus, do mesmo Espírito que deu para Moisés, também distribui conforme a sua vontade em cima dos 70 e cai sobre Eldade e Medade, Recai sobre eles começam a profetizar. E tem uma curiosidade que os comentários rabínicos, eles vão dizer que o que esses dois profetizaram era o seguinte: Moisés em breve vai morrer e Josué, seu servo, irá substituí-lo. E aqui, segundo a palavra, os rabinos dizem que eles profetizavam mesmo, ou seja, eles estavam anunciando coisas futuras que iriam acontecer. Se de fato realmente foi assim, não sabemos, mas a tradição judaica, em muitos pontos, ela é bastante fiel, na sua grande maioria. Então existe sim um fundo de verdade de que possivelmente era isso que eles estavam ali profetizando. Pois bem, mas como eu disse também, esse não é ainda o ponto que eu quero chegar, mas estou contextualizando para você entender. E Josué, vendo tudo isso, eu acredito que também o Espírito deve ter recaído também sobre Josué, ali também de alguma forma, ou não, também não sei, mas eu acredito que sim, mas também existe a possibilidade também de não, Até porque o texto também não fala que recaiu de fato sobre Josué. E se não recaiu,
aí faz todo sentido no que eu vou falar para você daqui a pouquinho já. Então, a princípio, nós vemos que cai, já estava sobre Moisés, estava ali também sobre a vida de Arão, evidentemente, mas cai sobre esses 70 que vão ajudar Moisés a administrar ali, organizar e conduzir o povo, e mais esses dois, né, o Eldad e o Medad. Pois bem, onde é que mora o meu questionamento, que por muitos anos eu sempre questionei, sempre meditei e sempre procurei entender? Eu sempre pensei da seguinte forma sobre essa questão de Moisés desejar que todos tivessem um espírito. Bom, eu pensava bem assim, poxa, se Deus quer que todo mundo obedeça, obedecesse lá no deserto, se essa era a vontade de Deus, que todas as pessoas obedecessem ali no deserto, por que Deus logo não distribuiu logo o espírito dele sobre todas as pessoas? Não sei se você está pegando meu raciocínio, vou repetir para você. Se é o desejo de Moisés que todos tivessem um espírito, até porque isso seria muito mais fácil conduzir o povo no deserto, certo? Seria muito mais fácil. Depois eu vou trazer para a realidade da nossa vida hoje. Seria muito mais fácil que se todos tivessem um espírito para conduzir o povo no deserto para a terra prometida. Não teria toda essa problemática que nós vamos ver aqui no percurso no deserto. Não haveriam murmurações, não haveriam contendas, revanchismo. Tudo seria uma bênção. Seria ou não seria? Seria, com certeza. Trazendo para a nossa vida hoje, como pastores, a gente pode pensar exatamente como Moisés. Que bom que todos, de fato, tivessem o Espírito de Deus. Mas, de fato, o Espírito de Deus mesmo. Não é o Espírito, digamos assim, um Espírito que a gente acha que tem um Espírito, mas não tem. De fato tivessem. Com certeza as igrejas estariam cheias, concorda comigo? As igrejas estariam cheias, não haveriam líderes dando dor de cabeça, não haveriam discípulos dando dor de cabeça, as pessoas seriam mais felizes e a igreja de fato ela cumpriria em boa parte o seu grande propósito aqui nessa terra, concorda comigo? Ela cumpriria em boa parte o seu propósito nessa terra. Inclusive seria uma bênção de fato, concorda ou não concorda? As igrejas seriam ainda mais prósperas. Então, Então aí vem a pergunta, então por que não é dessa forma? Por que não é dessa forma ainda? E por que não é hoje dessa forma? E por que no tempo de Moisés não foi dessa forma? Apesar de ser um desejo de Moisés, e eu tenho certeza que um pastor que estuda, que é cheio do Espírito Santo, ele também vai ter esse desejo para que a igreja também viva isso. Não haveriam competições entre as igrejas, a igreja de fato, ela transformaria, a sociedade ao seu redor, não tenha dúvida disso. Pois bem, então, mas o contexto, se nós formos olhar o contexto, de um modo geral, ele explica por que as coisas não são assim ainda. Elas não são assim ainda. E eu vou explicar para você. A única explicação mais contextualizada que eu vejo dentro dessa palavra é justamente uma crise que todo ser humano ele vive, chamada uma crise de fé. Mas eu vou explicar para você exatamente o que eu quero dizer com crise de fé. A crise de fé ela é uma crise de falta de obediência. A crise de fé é uma falta de esperança. Então veja, Deus, ele, pelo que dá para perceber, ele queria sim que o Espírito dele fosse derramado sobre todos. Mas havia uma questão primordial para Deus fazer isso. E isso que Deus faz de derramar o Espírito sobre os 70, sobre Eldad, Medad e sobre o próprio Moisés, eles já tinham esse pré-requisito. Ou seja, eles não tinham crise de fé. E o que eu quero dizer que não havia crise de fé na vida dos 70 e nem de Moisés? É porque eles acreditavam, de fato, naquilo que Deus estava fazendo e naquilo que Deus estava propondo para o povo. Eles acreditavam. Mas aí você pergunta, tá, beleza, a gente ouve tanto falar sobre acreditar, beleza, Moisés era obediente, beleza. Mas o que levava Moisés a acreditar? O que levava Moisés e o que leva, por exemplo, pastores hoje que são cheios do Espírito Santo a viver esse sobrenatural? Ou não só pastores, mas outros líderes e outros irmãos também, porque aqui os 70 não eram necessariamente profetas, mas receberam o Espírito de Deus, porque eles tinham um pré-requisito. E eu vejo que esse pré-requisito para se ter isso é chamado gratidão. Mas gratidão também em que sentido? Veja que fé, gratidão, tá tudo ligado, né? A fé tá muito ligada à gratidão. Bom, como é que nasceu essa gratidão? Lembra lá no começo da vida de Moisés? Moisés não tinha esse pré-requisito. Você sabia disso? Moisés não tinha. Ele era uma pessoa comum. O que acontece é o seguinte, é que de alguma forma, Moisés, depois que Deus se revelou a ele, mostrou os sinais e maravilhas, tanto aquelas maravilhas que Deus mostrou para Moisés, quanto as maravilhas que Deus fez, que Moisés viu, o povo também viu. E o povo não é diferente de Moisés. Moisés não é alguém assim, uau, Moisés foi o escolhido porque ele
tem algo de especial, ele era uma pessoa muito especial. Não era, ele era uma pessoa comum. A diferença é que Moisés se permitiu, e aí que entra o requisito que eu falo para você, ele se permitiu que aquilo, tudo que ele estava vendo ao seu redor que Deus estava fazendo, ele se permitiu acreditar naquilo que estava acontecendo, que Deus era poderoso para fazer tudo aquilo. E também, a partir disso, ele desenvolveu profunda gratidão a Deus. Então isso permitiu com que Moisés fosse um homem cheio do Espírito, porque Deus não vai dar o Espírito dele para quem não crê, né? E o povo, ou melhor, os 70 também criam nisso. Eles não viria sobre eles o Espírito se eles não acreditassem que o Deus que tinha se revelado a Moisés, o Deus que estava conduzindo eles no deserto, era um Deus que de fato era poderoso e era exatamente aquilo que ele estava se revelando. Não havia uma certa dúvida com relação a isso. Aí, trazendo agora para o povo. Se Deus quer, como eu falei, se Deus quer derramar o Espírito, por que o povo ele não tinha esse pré-requisito? Porque o povo, eles iriam receber o Espírito, eles iriam, mas eles precisariam construir esse primeiro pré-requisito. E por que o povo não estava conseguindo? Porque eles não conseguiam acreditar. Eles viviam numa profunda crise de gratidão. Então, aí que entra o X da questão. Olha só que coisa interessante. Se eles não têm o Espírito de Deus, tá? Se a gente parar para pensar, eles nunca iriam acreditar. Aí eu te pergunto, como que Deus podia cobrar deles alguma coisa que Deus mesmo não deu o Espírito Santo para eles, digamos assim? Essa que é a minha situação hoje. Essa que era o meu questionamento. Então, Deus vai nos revelando isso. Então, a explicação disso é exatamente o quê? Que já que eles não tinham o Espírito Santo, eles precisariam primeiramente criar um pré-requisito para isso. E esse pré-requisito, para que eles pudessem ter fé e gratidão, ele precisaria ser estimulado. E de onde vem esse estímulo? Vinha pela esperança que a obediência que Moisés estava propondo através dos mandamentos pudesse florescer no coração deles. E que tudo aquilo que estava acontecendo da provisão de Deus ao redor deles, eles pudessem unir. Tanto que Moisés estava ensinando através da lei de Deus, pudesse o quê? Estimulá-los a ter fé e gratidão. Só assim que eles receberiam o Espírito de Deus. Então, porque a gente pensa geralmente assim, né? Eu sempre pensei assim, poxa, uma pessoa ela só pode se converter verdadeiramente se ela tiver o Espírito Santo. Isso é verdade. Entretanto, esse não é o único caminho. Um dos principais caminhos é que a pessoa ela consiga, através de um bombardeio de coisas maravilhosas que aconteceu ao redor dela e também pelo estímulo a ela refletir sobre os mandamentos de Deus. Claro que o Espírito Santo, eu acredito também que ele vai convencer. Claro que hoje na Nova Aliança isso é um fato. E nós temos essa ferramenta ao nosso favor, de que nós vamos orar e pedir, como Jesus falou, o Espírito Santo vai vir e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, certo? Então nós temos essa ferramenta. Mas a primeira ferramenta que Deus deixou de estimular para que as pessoas tenham fé, para que o Espírito Santo venha sobre a vida das pessoas, ele não mudou. Porque até quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, convence, ela passa, digamos assim, a ter fé, né? Ela passa a ter fé, ela passa a ter esperança, mas o Espírito Santo não vai ficar pegando todo o tempo na mão da pessoa e falando assim, ó, crê nisso, faz isso. O Espírito Santo também quer que nós desenvolvamos essa percepção da fé e da gratidão em cima daquilo que já está revelado. Naquele primeiro momento, claro que Moisés estava desenrolando o manto, trazendo gradativamente, né, digamos assim, os mandamentos, né, a grandeza de Deus, mas hoje não mudou de certa forma, porque é só você olhar ao nosso redor. Quantas pessoas estão na aliança como cristãos, mas, meus irmãos, só o sangue de Jesus. Dão muito problema, dão muita dor de cabeça. Olha, eu digo pra você, como pastor, já desde 2011, tenho mais de 10 anos como pastor junto com a minha esposa, quantas pessoas nós estamos há 10 anos praticamente, irmãos, ensinando a mesma coisa. Hoje que a pessoa está caindo a ficha. Aí entra um outro ponto interessante que eu trago para você, que é o seguinte, e aqui também é uma dessas respostas, né? Uma dessas respostas, que eu creio que aqui é a grande revelação. No versículo 3 do capítulo 12, diz que Moisés ele era o homem mais manso, né, da face da terra. Essa mansidão, se você fizer uma ponte com Mateus capítulo 5, verso, agora não lembro se é o verso 7, agora não recordo, mas o capítulo 5 do 1 ao 10 fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que o manso,
ele é bem-aventurado, porque o manso, ele se dobra à vontade de Deus. E se você parar para pensar, até aquele capítulo 5, não só até o capítulo 5, mas na verdade até a morte e ressurreição de Jesus, em parte o Espírito Santo ainda não tinha sido entregue ainda. E o que Jesus estava dizendo? Pregando. Então o homem, ele também tem essa capacidade de também se permitir ser convencido por Deus, por aquilo que Deus propõe para o homem. Então, no caso, ser manso é alguém que se dobra, ele se permite acreditar, ele se permite aceitar o que Deus está propondo. Ser manso é alguém que se dobra, né, à vontade de Deus. Vou ver aqui mais certo, deixa eu abrir aqui Mateus capítulo 5, verso 5, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, quem é manso, ele se dobra à vontade de Deus. Por isso que Moisés era manso, porque ele, tudo que Deus estava propondo, ele aceitava tudo. Não tinha uma dúvida no sentido assim de, Deus falou isso aqui, será que... Ele não tinha dúvida, o que Deus estava propondo, Moisés aceitava. Então, um dos segredos para que nós possamos, por isso que Moisés desejava que todos tivessem, tomara Deus derramasse sobre todos o Espírito dele, todos fossem profetas, todos se dobrassem à vontade de Deus, todos aceitassem o reino. E um desses requisitos, querido, era o que Moisés tinha, a mansidão. Ele aceitava a vontade de Deus. Será que Moisés muitas vezes não vivia uma crise de fé? Vivia, mas a esperança e a fé dele, ela sobressaía as suas dúvidas. Então, por isso que eu acredito também que ter experiência com Deus, ela é muito importante. Por quê? Porque fortalece a nossa fé. Então, toda vez que a gente tem uma crise de fé, a gente retarda também o mover do Espírito em nossa vida. E também o mover do Espírito não quer dizer que o Espírito Santo vai fazer tudo por nós. Não é isso. É uma parceria. O Espírito Santo nos mostra e quem faz somos nós. Aquilo que nós não vamos conseguir fazer, que nós achamos difíceis, mas não duvidamos, evidentemente, o Espírito Santo vai fazer por nós, claro. E também, como é maravilhoso também pedir o Espírito Santo. Por quê? Porque nem sempre eu vou conseguir manter 100% essa mansidão, de me dobrar à vontade de Deus. Às vezes a carne vai falar mais alto. Então, queridos, apenas essa palavra para concluir dizendo que nós vivemos muitas vezes essa crise de fé e que nós devemos vencer essa crise de fé. Ou seja, esse plano de leitura nos estimula a ter fé. Ir para os cultos estimula a nossa fé. Servir a Deus, orar, estimula a nossa fé. Que nós possamos estar sempre estimulando, meditando, refletindo sobre a nossa fé. Manter sempre essa fé. E quando eu falo fé, não é uma fé, tipo assim, é uma coisa vaga. Não, uma fé naquilo que Deus está prometendo. Naquilo que Deus está querendo de nós. Naquilo que Deus está propondo. Naquilo que Deus quer que eu faça. Então eu preciso me mover em direção a essa fé. E aí, queridos, o Espírito Santo vai preencher todas as coisas. Porque a gente pensa que Moisés tinha o Espírito Santo e ele já era perfeito 100%. Não era. Você vai ver que Moisés era um ser humano qualquer, normal. Mas apesar das suas lutas e dificuldades, até dos seus erros, Moisés se esforçava para que a sua fé prevalecesse em cima daquilo que Deus estava revelando, seus mandamentos, seus propósitos e seus desígnios. Então, que Deus nos ajude. Aí eu concluo dizendo também assim, apóstolo, então como é que nós podemos fazer para que hoje o povo creia? Querido, é ensinando a palavra, é pregando, como Paulo fala. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? Então, em cima desse princípio, quero dizer para você, não deixe de falar da palavra de Deus, não deixe de testemunhar da palavra de Deus. Fale com ousadia mesmo, mostre, por mais que a pessoa seja um ateu, por mais que a pessoa seja siga uma outra coisa, mas fale das grandezas de Deus. Peça que Deus, ele use você para manifestar os sinais e maravilhas do Senhor, para que as pessoas olhem e creiam e que possam desenvolver mansidão, elas possam se dobrar à vontade de Deus. É isso que falta, queridos. Por que muitos filhos não se convertem? Por que muitos líderes dão dor de cabeça? Porque lá no fundo, ele não se dobra à vontade de Deus. Pode estar até na igreja, ele pode estar até ele pode estar até pregando muitas vezes, mas às vezes no dia a dia dele, ele não se dobra à vontade de Deus. Então, que nós possamos nos dobrar à vontade de Deus para que todos sejamos profetas. E profetizar aqui, claro que nesse momento de Moisés era profetizar mesmo de revelação, mas Moisés não quer também se resumir a isso. Moisés quer que todos sejam profetas no sentido de eu aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu estou na igreja, apóstolo, mas é como eu disse, isso não quer dizer muita coisa. É a minha prática diária, é o meu esforço diário, é o aperfeiçoamento da minha fé que vai me manter na obediência ao Senhor. E obedecendo ao Senhor, o Espírito Santo vai fazer morada em nossa vida. E que hoje o Espírito Santo, como foi derramado na nova aliança, Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas uma vez convencido o mundo, o Espírito Santo não vai ficar pegando na mão da pessoa e faz isso, faz aquilo, obrigando. Não, você vai se conscientizar. O mundo vai
se conscientizar e se mover com esse coração manso para a vontade do Senhor. Amém? Deus nos abençoe a cumprir e sermos obedientes até a morte, até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Deus abençoe.